Olá, sejam muito bem-vindos! Esse é o podcast Aprender e Ensinar. Essa é uma série especial de podcasts do portal Fiz em Ortopedia, no qual eu, Ana Maria Siriani, vou ser sua host e vou falar a respeito de assuntos que estão relacionados ao processo de ensino-aprendizagem. Você é estudante, professor ou você é um profissional de saúde que precisa continuar estudando para se manter atualizado. Pega aí uma cadeira, senta e vamos aproveitar juntos. Ou se você preferir, faz isso correndo, mas não deixa de escutar. Olá, seja muito bem-vindo! Esse é o episódio número 24 do podcast Aprender e Ensinar. E é um episódio especial, por isso eu fiz essa abertura especial também para te contar que esse episódio foi gravado ao vivo, num sábado aí para trás, no qual eu e o meu convidado, Leandro Fukuzawa, fizemos o anúncio de uma novidade. A essa altura, se você é nosso seguidor, você já sabe que novidade é essa. Mas se você ainda não sabe, não pode perder e eu não vou dar spoiler. Escuta o episódio até o final, tem histórias excelentes, tanto minha quanto do Leandro, quanto de pessoas que estavam conosco participando no chat durante esse anúncio especial do podcast Aprender e Ensinar e do portal Fiz em Ortopedia. Aproveite o episódio e não esqueça, gostou dessa novidade? Compartilha com seus professores, compartilha com os seus colegas de trabalho. Um abraço, bom episódio! Vocês se segurem, vocês vão participar agora do episódio 24. Então, olá, seja muito bem-vindo. Esse é o episódio número 24 do podcast Aprender e Ensinar. E se você não me conhece ainda, eu sou Ana Maria Siriani, sou fisioterapeuta, sou professora há mais de 20 anos. E nesse podcast a gente fala a respeito de Long Life Learning e de tudo aquilo que está dentro do universo de ensino-aprendizagem, de profissionais de saúde, lógico, né? Com uma sardinha puxada para a brasa do fisioterapeuta, mas vocês sabem que tudo que é falado por aqui serve para você como profissional, ou como um graduando, ou então para os seus professores, que são aí todos, né, profissionais da área de saúde. Eu queria iniciar esse podcast dando as boas-vindas para o meu convidado de hoje, porque nós temos uma novidade, vamos anunciar até o final desse episódio, mas eu não faria isso sem ele, então, por favor, Leandro Fukuzawa, dê o seu oi, apresente-se aí para o pessoal que ainda não conhece a gente. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fiz Ortopedia. Eu tô falando aqui na casa dos outros, do vizinho, na real, né? Aninha, muito obrigado aí pelo convite, muito obrigado por ter aceitado essa loucura aí. A gente teve essas ideias meio recentes, saiu fazendo tudo, e vai ser bem legal, tô bem empolgado aí com essa novidade. E como você falou, né, é gratuito, né, é online, dá para fazer qualquer hora, qualquer lugar, chama todo mundo, que vai ser bem, bem bacana. Exato. Então, ao longo dos episódios do podcast, o que eu tenho percebido muito é que as pessoas têm se sentido muito, vamos dizer assim, ao mesmo tempo motivadas e incomodadas com algumas coisas que eu falo. No sentido de, tá, mas como eu melhoro? Como eu faço para melhorar? Isso tanto parte, Foucault, dos alunos, né? O episódio, por exemplo, do pensamento crítico mexeu muito com os alunos, com Comigo quem é também. estudante, com você também, né? Você até gravou um vídeo, lembra? Uhum. Quem quiser ver esse vídeo reflexivo do Foucault a respeito do episódio 21, que é o pensamento crítico, passa lá no Instagram dele, @Fukuzawa, ele salvou, tá lá no IGTVD. Mas esse episódio, por exemplo, foi um episódio que mexeu muito com alunos e professores, ou com estudantes da vida toda e professores, porque tem horas que eu faço uma provocação do tipo, professor, o seu aluno não vai estudar para além daquilo que está no seu caderno, se a sua prova só pede o que está no caderno. E é lógico que esse incômodo que eu causei em todo mundo, né, começa a se refletir na prática, do tipo, onde é que eu encontro uma forma de ser um professor melhor? E aí, nesse momento, Foucault, eu queria te fazer uma pergunta
e depois eu vou contar a minha história também. Como foi que você se tornou supervisor de estágio lá na Santa Casa? Porque é a sua função docente hoje, ela está muito relacionada aos cursos online e essa supervisão de atividades na Santa Casa. Como foi isso, Fu? Conta para nós. Muito bom. Ó, na Santa Casa, Aninha, a gente tem o que a gente chama de R1, que é a própria especialização, né? E a gente tem o R2, que nada mais é do que você fica mais um ano, só que aí cada professor de cada estágio acaba escolhendo uma pessoa para ficar junto, né? E eu, naquela época, eu estava na época do Flávio Brick, né? E aí todo mundo queria ficar com o Flávio, né? E naquela mesma minha turma tinha o Caio, né? E aí eu falei assim, putz, não sou páreo pro Caio. O Caio era sempre, a gente sempre foi a dupla, aí o Sandy Júnior aí da fisioterapia, né? E aí a gente sempre esteve muito junto. E aí naquele ano teve uma oportunidade muito boa que a professora, que era a coordenadora, né? Ela literalmente tinha um cargo extra de R2, que era dentro da osteogênese imperfecta. E a osteogênese imperfecta, ela faz parte dentro da ortopedia pediátrica, que era dentro do módulo do Flávio. Então, foi um convite meio duplo do Flávio e da professora para a gente conseguir, para eu ficar lá dentro e ficar um pouquinho como R2. O que o R2 faz, né? O R2 acaba ajudando os professores a supervisionar os alunos novos. Então, fica um pouco nesse papel aí de começar a ter esse primeiro contato como docência. Foi lá que eu conheci o Yuri, por exemplo. O Yuri foi meu R1, né? E Uhum, fui o supervisor dele, de certa forma. E lá foram diversos aprendizados. Então, foi o primeiro momento que eu acabei fazendo isso. Hoje eu vou legal. lá, mas eu vou um pouco mais de enxerido por causa do meu doutorado, né? E o professor Diego Galas. Então, acabo ficando lá e auxiliando os alunos que vêm também. E adoro, né? A pandemia me tirou uma turma. Eu falei assim, nossa, teve uma turma inteira que eu não acompanhei, fez uma grande falta, porque você começa a sentir um pouco mais na pele, né? O que cada um está tendo dificuldade, como eles estão chegando da faculdade, né? E é mais ou menos isso que a gente vai conversar, e isso vai começando a despertar essa questão super interessante, né? Entendi. Você sabe, Fuco, que eu comecei a minha história como professora na área de saúde pelo professor Carlos Castro, né, que foi o meu orientador de iniciação científica. Acho que eu já comentei com você isso antes, e já devo ter comentado também, eventualmente, no próprio podcast, ou quem me segue lá no Instagram também já pode ter escutado eu falar que eu comecei dando aula. Eu estava no terceiro ano do curso de fisioterapia, segundo ano do curso de fisioterapia. O Carlão me convidou para falar de correntes dinâmicas no curso de atualização de eletro dele. E ele me deu, então, um tempo de aula para eu falar de faradização e correntes dinâmicas. Falava de corrente polarizada. E você sabe que as pessoas não gostam de corrente polarizada, né? Então, assim, era um esforço Queima, né? enorme para prender a atenção das pessoas nesse curso. E outra coisa também que assim, eu lembro bem desse início de função como docente, é que eu me espelhava muito na forma com que o professor Carlos faz o trabalho dele de professor. O professor Uhum. Carlos, para mim, na minha cabeça, sempre foi aquele professor do café filosófico da cultura, sabe? Quem Uhum. aí conhece? Vocês sabem, a gente está gravando esse episódio ao vivo, gente, aqui no Instagram do Fiz em Ortopedia, e a gente tem uma galera no chat vendo a gente gravar esse podcast. Então, eu queria até perguntar, né, para vocês aí, quem que lembra do café filosófico da TV Cultura? Normalmente era uma pessoa sozinha no palco, falando a respeito daquele assunto, sem um flashcard, sem uma lousa, sem uma transparência, sem nada. Eu achava aquilo incrível. E o professor Carlos Castro dá muito aula assim. Ele faz muito esse esquema. Ele, a história e o que ele sabe. E eu era fascinada por isso. Assim, eu achava incrível. Eu tinha loucura para aprender e fazer como ele fazia. E foi o Carlão que me colocou, então, nessa coisa de ser professora. Quando eu me formei, eu, eu tinha já planejado na minha cabeça fazer um mestrado para ser professora. Mas eu queria te perguntar uma coisa: alguma vez você teve algum treinamento, Fulco, para ser supervisor de estágio?
Não, na real, todos os meus aprendizados foram realmente apanhando, né? Porque, na real, Ana, eu nunca quis ser professor, né? Ah, Uma das é? coisas mais interessantes, assim, que eu nunca quis e acabou sendo um fluxo natural. Eu nunca quis ser pesquisador, nunca quis ser professor, eu só queria ser um clínico e ter Que minha clínica legal. de referência, né? Então, acabou caindo e, na real, né, até complementando um pouco do que eu falei antes, as pessoas acabam me conhecendo mais das aulas e tudo, porque eu comecei a organizar os cursos do GERF com o Flávio, né? Então, o pessoal começou a ver meu nome porque eu ficava divulgando os cursos do GERF, blá, blá, blá. Então, você fala assim, nossa, ele dá aula. Mas não era eu tava só organizando, né? Só comprava os Aham. cafés, fazia as coisas, dava uma aula ou outra, né? Foi aí que começou um pouco desse interesse, um pouco processo pedagógico. Mas isso que você falou é muito interessante, né? A gente reproduz muito de quem a gente já viu. Então, o nosso treinamento nada mais é do que a nossa vida. Exato, exato. E aí nessa coisa de seguir modelos, né, o que eu percebo muito, de forma geral, entre professores da área de saúde, sejam os professores que lecionam para gente nas disciplinas, nas quem não está vendo, eu estou rindo porque a Sofia hoje resolveu que ela vai ficar aqui no podcast para todo sempre, a minha amiga Glenoide. Ela está aqui passando o rabinho, aparecendo no vídeo, que se você quiser ver a gente, você pode ver a gente no YouTube. A gente está com esse episódio lá com áudio e vídeo para você acompanhar também, tá bom? Mas eu estava falando da questão do modelo, dos exemplos, né, Fuco? A gente se move muito e aprende muito por exemplo. E o treinamento para ser professor, ele não acontece para a maior parte das pessoas que se envolvem com o ensino de profissionais de saúde. É lógico que hoje a gente está vivendo um momento, e eu não estou falando dessa coisa pandemia, eu estou falando inclusive pré-pandemia. A gente vem vivendo um momento em que as universidades têm dado maior atenção à capacitação dos professores. Várias universidades já instituíram aquilo que a gente chama de Centro de Desenvolvimento Docente, com esse nome ou com nome diferentes, mas a verdade é que a gente aprendeu muito por modelo, por modelagem. A gente tem um professor de referência e aí a gente acaba copiando ele um pouco. E eu perguntei aqui no chat se tinha esse tipo de história, né? O que tem por aí, Fux? Você chegou a ver o que o pessoal está contando? Sim, tem o pessoal, os R2 da Santa Casa, eu joguei lá na Santa, tem os R2 aqui, a Valzinha, Ah, legal. que é a Seja atual bem-vindo. R2 do Diego, né? Tem a nossa querida mais recente casada aqui, Júlia de Castro Pocai, né? Oi, Júlia. O mestre dos mestres, o Renatão comentou aqui também. Tem um grande amigo aqui, o Bruno Gruninger. E a Gislene também falou aqui, ó, trabalhei no CEP como uma professora Patrícia, né? E vi perto o trabalho do professor e depois anos do professor Seman. Me chamou para ser preceptora e foi orientador de IC dela. Então é mais ou menos isso que a gente está falando, né? Como cada professor É. vai tocando os alunos, né? E eles darem continuidade nessa vida acadêmica deles aí, como professor, como docente, né? Ai, que bacana, muito bom. Eu tô vendo aqui que o pessoal tá lembrando, né, que o Carlão, o Bruno tá lembrando que os pós-seminários do Carlão a gente ia para o bar. O Carlão sempre teve muito isso, de ser um professor que a gente acabava seguindo ele para fora da sala de aula, sempre teve isso mesmo, muito próximo, muito afetuoso com a gente, e criando esses ambientes pós-sala de aula que são muito interessantes. Mas aí, Foucault, eu quero contar para você e para todo mundo como foi quando eu me tornei preceptora de estágio, porque eu comecei lecionando disciplinas teóricas e teórico-práticas. A primeira disciplina que eu lecionei, se eu não estou enganada, porque, gente, eu dou aula faz muito tempo, né? Eu sei que muita gente não sabe disso, mas a minha primeira sala de aula, que eu fui responsável por sala de aula, e essa história é ótima, Foucault, eu fui acompanhando um amigo no processo seletivo dele e saí empregada. Eu fui porque o Márcio veio fazer uma entrevista da Unip aqui de Ribeirão Preto e eu vim acompanhando ele, porque eu adorava vir a Ribeirão. Eu sempre quis, sempre gostei muito da cidade de Ribeirão Preto. E aí o Márcio falou assim: eu vou ter que fazer uma coisa lá na Unip, vamos comigo? Eu falei: opa, vamos passear em Ribeirão Preto. Aí vim, e a Unip é do lado do shopping. Na época era o único shopping da cidade. Eu falei assim: bem, a gente sai da Unip, vai passear no shopping, vou me divertir em Ribeirão. Sentei lá com ele no processo seletivo da Unip
e saí empregada para dar a disciplina de eletro junto com ele. Então era uma disciplina teórico-prática. Eu estava no meu primeiro ano de mestrado e, eu fiquei com disciplinas teórico-práticas até quando eu me tornei professora na Uniara, e aí a Uniara eu entrei na primeira turma do curso, e a primeira turma do curso, então, primeira turma de estágio, todo mundo era zerinho, né? Assim, do tipo, ninguém tinha experiência de nada, ninguém tinha experiência de coisa nenhuma. E a gente fazia aquilo que os nossos preceptores de estágio, que os nossos supervisores de estágio tinham sido ensinados a fazer com a gente, que a gente achava que era bom. Então, Uhum. eu dividia a supervisão de estágio de ortopedia com o Márcio, ainda, que a gente foi trabalhar junto na Uniara, e com o Carlinhos, um amigo também de graduação. Nós éramos colegas, então, desde sempre, desde a graduação, e a gente foi dando aula nos lugares juntos e trabalhando juntos. E eu e o Carlos e o Márcio, a gente levava o nosso estágio super a sério, Fulco, tanto que todo mundo na universidade comentava que quando chegava no estágio da ortopedia tinha que suar para se dar bem, para passar. E as nossas discussões de caso clínico, a gente fazia os meninos trazerem artigo científico, apresentar o caso todo sistematizado. Aí tinha uma discussão de caso assim, que era cirúrgica, sabe? Tudo, tudo. A gente discutia tudo do caso, tal. E nós nos considerávamos os melhores preceptores de estágio. Alguns alunos também achavam isso, mas um dia nós fomos chamados pelo coordenador do curso e, entre outras coisas, a gente ouviu o seguinte: vocês estão estragando a experiência do estudante na fase mais importante dele, que é o estágio. Vocês estão tornando o processo difícil demais, suado demais. Teve palavras mais pesadas, do tipo, vocês são terrorista. Então, assim, a gente tinha certeza que a gente estava fazendo o nosso melhor, mas de alguma forma a gente estava fazendo errado, porque a gente não tinha conseguido comunicar para o estudante a importância daquilo. E agora vem a parte mais divertida, né? Que é o seguinte: o que, que nós fizemos, nós três? Na próxima discussão de caso clínico que teve no estágio, nós três sentamos, nos encostamos com a cadeira na parede e não abrimos a boca. A discussão toda. Uhum. E aí, os alunos, a mesma turma que tinha feito a reclamação, eles ficaram muito, muito frustrados. Ficaram muito bravos. O aluno que apresentou o caso clínico daquele dia, ele inclusive pegou a gente na saída, sabe, Fuco, para dizer: olha, eu me preparei, eu sabia responder todas as perguntas, eu já estava tudo. E aí vocês não falaram nada, como assim? Essa discussão não valeu. E aí, assim, eu tenho certeza que mais de um de nós aqui nesse chat, se é professor, sabe do que eu estou falando, de como a gente é despreparado para lidar Uhum. com essa situação, em termos de colocar a avaliação do estudante num contexto, em termos de dar e receber feedback, porque o que aconteceu com a gente é que a gente recebeu um feedback negativo e a gente agiu de uma forma totalmente, assim, despropositada, né? A gente foi tão infantil quanto os alunos. E é isso que eu queria comentar, principalmente para professores jovens. A gente não está livre de fazer isso quando a gente não tem uma formação, né, Foucault? Uhum. Deixa eu até aproveitar. Primeiramente, eu vou citar a Tamires Mello, né? Que ela a gente acabou de ter uma conversa sobre isso, que ela acabou de passar de uma situação muito parecida lá onde ela dá aula. E eu, quando eu era R2, eu não era o R2 oficial do módulo, né? Então, eu era um R2 que estava lá meio intrometido.
E aí nessa, eu lembro que eu tinha esse mesmo comportamento, né? Porque a escola, que o Flávio, o Fukuda, eles também eram super rígidos naquela época, né? O Flávio depois virou pai, virou um amor de pessoa. As crianças fazem isso com as pessoas, né? E aí a Total. gente reproduziu esse modelo, né? Então eu lembro que eu, Amir, Naira, todos nós, a gente era um pouco dessa cópia desse método mais bravo, mais rígido, né? De fazer meio terrorista, como você falou. E o Yuri estava na minha primeira turma. E o Yuri não tinha pegado bem comigo, né? Então a gente não se picava naquela época. E o Yuri hoje faz parte do Fisiortopedia, né? E também tem a que foi R2 depois, a Estela Nanini. Então eu lembro muito bem dessa coisa, foi muito marcante, né? Como eles não gostavam da forma que eu tratava. Eu não realmente era a pessoa oficial do cargo, então tinha um pouco dessa birra também. E aí depois a gente virou super amigo, porque você vai amadurecendo até nessa relação pessoal, né? Total. Interpessoal. E até o que você falou do Carlão, né? Levar além da sala de aula é uma coisa que sempre que eu posso eu faço, porque também é muito importante você conhecer um outro lado, você chegar de uma outra forma, né? Então são É. coisas realmente muito relevantes, Aninha. E aí, essa época, né, que eu tô contando da Uniara, que eu era professora lá, eu já estava fazendo mestrado ou doutorado, eu estava acabando o mestrado, alguma coisa assim. E aí eu queria contar também que, eh, vocês devem imaginar, pelo meu perfil psicológico de personalidade, que eu sou uma pessoa perfeccionista. Eu comecei a perceber que eu não era a professora excepcional que eu imaginava que eu era. E essa sensação de não ter a formação didático-pedagógica adequada, me levou a procurar disciplinas de didática. Então, o meu primeiro movimento para me qualificar como professora, eu não tinha esse suporte dentro da universidade, infelizmente, isso é uma coisa que está acontecendo agora, mais recente, e eu queria dizer que isso deve explodir nos próximos anos, viu, Fulco, em termos de toda a universidade ter um centro de desenvolvimento docente ou um núcleo de professores que ajuda na capacitação dos professores. Por quê? Porque já entrou para as diretrizes nacionais curriculares do curso de medicina a exigência de que toda faculdade de medicina tenha esse centro de desenvolvimento docente, e isso deve ser transportado para as demais diretrizes nacionais curriculares de cursos de saúde. A gente sabe o quanto que a medicina acaba influenciando a nossa formação em termos de visão, valor, né? E isso deve acontecer então, mas naquela época não tinha. Então a minha primeira iniciativa foi ir para uma disciplina de didática do ensino superior, que, como eu dava aula em Araraquara, na Uniara, eu fiz na Unesp de Araraquara, num curso de pós, como disciplina especial, num curso de pós da área de educação. E, logicamente, que eu boiei, certo? Logicamente que eu passei um aperto, assim, enorme para concluir a disciplina, porque todos os termos técnicos, toda a fundamentação teórica que uma pessoa que fez pedagogia ou que fez alguma formação que inclui a licenciatura tinha e eu não tinha, porque fisioterapeutas, nutricionistas, salvo a educação física na área da saúde, que tem a opção de licenciatura, as nossas graduações não têm opção de licenciatura, então eu não tinha base teórica para fazer um curso junto, de pós-graduação, junto com o pessoal da educação. Sofri, mas também fiz bons amigos nessa disciplina, gente que me ajudou a passar, gente que realmente me ajudou, assim, a entender do que eles estavam falando. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de Paulo Freire, eu já era professora, né? Uhum. Foi a primeira vez que eu ouvi falar das diferenças do que é um construtivismo dentro do ensino. Eu não sabia nada disso, eu não tinha nenhuma formação para nada disso, nem para poder escolher de que jeito eu queria montar a minha aula, nem para entender em que base teórica tinha sido montado o projeto pedagógico da minha faculdade. Eu não entendia nada, Fulco, e eu acho que a maior parte das pessoas não sabe também. A maior parte das pessoas que está lecionando não sabe essas coisas, não teve Uhum. essa oportunidade de aprender. E o que eu sinto muito nessa falta de base de preparo para professores é que a gente vai para a sala de aula
reproduzindo modelos, acertando e errando, mas mais louco ainda, a gente mais acerta do que erra, essa é a verdade. Só que nesse processo de mais acerta do que erra, a gente não está fazendo a coisa de forma sistematizada. Uhum. Então, os acertos e os erros são ao acaso. A gente E está para falando de alguns alunos, atendimento. para A alguns gente está falando alunos de isso, atendimento ou de sala de aula? Que é tão tá parecido, né? vendo? É super parecido, porque para alguns alunos funciona, assim como funciona para alguns pacientes, né? Aham. Não, isso é muito legal, Ana. E até puxando, eu sei que está no roteiro a gente fala disso, né? É importante ressaltar como, no geral, as pessoas viram professores dentro do processo de. Parece que faz meio parte de um ciclo, né? Quando você cai no sentido de a pessoa é mais experiente ou ela é referente de um assunto, né? E ela tem que literalmente passar aquela informação que ela estudou, ou que ela é, de certa forma, né? Então, eu acho que É, isso não é só na fisioterapia, né? Todas as áreas acaba sendo esse ciclo, né? Por exemplo, eu sou dançarino. Os professores de dança são a mesma coisa. É alguém que se destaca, que começa a dar uma aula, é, e aí começa a entrar num ciclo meio de pedagogia, sem perceber que isso tem que ter um treinamento, né? Você tem toda uma estratégia. E você fazer exato. isso de forma consciente, eu acho que é a maior diferença, né? Então, É. estruturar isso é muito interessante. E eu vou deixar uma pergunta aqui no podcast para quem está escutando a gente, mas também no chat aqui para quem está vendo a gente ao vivo. Você já teve a experiência de ter um professor que sabia muito, mas que não tinha habilidade nenhuma para ensinar? Você já teve, Fulco? Sim, muitos. Na É, real, né, até a gente fazendo um exemplo bem claro, essa é uma das maiores, diria, reclamações dos pesquisadores. Pessoas que entendem muito dos assuntos, são especialistas, mas não conseguem conter o quanto que precisa passar, qual linguajar, né? Então a é, gente pode dar um grande exemplo, por exemplo, de uma grande evolução, né, que é o Rafael, né? O Rafa, a forma que ele evoluiu, porque ele veio de um outro mundo, ele tem uma outra inteligência, né? É uma pessoa que eu admiro pra caramba e você vê como ele começou a conseguir falar a língua que todo mundo tá entendendo cada vez mais, né? é. O E é um Rafa mudou puta muito. exemplo. É. Então são E é 2 um, anos que uma puta diferença. exato. O Rafa, a gente está falando dele, gente, porque ele inclusive pediu para gente, para que a gente desse feedbacks para ele, para que a gente ajudasse ele nesse processo. E ele vem cada dia mais tornando a linguagem, o raciocínio dele mais claro. E veja, nem todo mundo tem esse autoconhecimento de perceber um ponto para aprimoramento e começar a investir nele. E isso acontece muito. E eu não estou falando de universidades públicas ou privadas, eu não estou falando de profissionais fisioterapeutas ou outros professores de área básica, porque isso é disseminado. A gente tem esses exemplos de pessoas super capacitadas, de técnicas muito aprimoradas, com sucesso profissional em termos clínicos altíssimo, que na hora de passar esse conhecimento para um estudante tem muita dificuldade. Isso acontece, eu estou vendo aqui o chat, está todo mundo comentando de algo ou de alguém que aconteceu. Outra Uhum, coisa que a gente percebe muito da coisa não ser sistematizada é que a gente muitas vezes tem uma série de boas intenções, monta um plano de estratégia de ensino todo elaborado, cheio de coisa, e eu vou perguntar de novo aqui para o pessoal que está escutando a gente, o pessoal que está no chat, se já não aconteceu de você estar envolvido numa atividade de graduação, por exemplo, que você não entendeu qual era a finalidade, do tipo seminários. uhum. Seminários, eu tive a disciplina de pneumo do professor Dirceu Costa, eu tive a disciplina, a maior parte dela era seminários. Então, ele dava uma fundamentação. Depois, quando entrava nas doenças que a gente ia reabilitar, da pneumo, era tudo seminário. E aí, um fenômeno louco dos seminários, quando eles são apresentados para o estudante de uma forma muito clássica, assim, muito simples, é que normalmente você lembra muito bem do seu seminário, daquilo que você apresentou, Uhum. mas basicamente esquece tudo que os seus colegas apresentaram, ou a não ser que tenha uma apresentação que é muito destacada, que é muito legal, você lembra a sua e a desse colega.
Uhum. Tanto que eu, assim, eu acho que eu não aprendi pneumo. Olha, malemar eu lembro do meu seminário, tá? Para falar bem a verdade. Porque, por mais que a estratégia seja altamente centrada no estudante, que tem um baita potencial de causar um ensino significativo, e bom para todos da turma, não só para o grupo que está montando, o jeito com que os seminários são organizados não colocam para o estudante o contexto, não dão esse senso de pertencimento do conhecimento para todos, independente de ser do seu grupo ou não. Não tem um processo de avaliação pontual junto ali com a atividade para você ter uma coisa de, peraí, estou refletindo, não estou refletindo. E eu escutei isso hoje cedo, eu contei isso para o Fulco antes da gente começar essa gravação e vou falar agora para vocês aqui. É cultural no nosso país que a gente senta em sala de aula, a gente se sente em sala de aula e a gente totalmente se esconda, que a gente não erga a mão sistematicamente para fazer perguntas e tirar dúvidas, e quando tem uma criatura que faz isso, a turma toda olha julgando, o professor se Uhum. sente incomodado, e a gente perde uma baita oportunidade de ensino com perguntas. Então, se você já fez seminário, você vai lembrar, a turma inclusive fica quieta para ajudar quem está indo mal. Não, total. E agora está sendo um grande reflexo disso na pandemia, né? Com essas aulas online, nada mais nada menos que você vê salas quietas, né? Você fica dando aula, professores Para reclamando que ninguém. estão dando aula para ninguém, para um computador, literalmente, né? Então, É. isso é um grande reflexo de uma cultura estruturada que está sendo criada de não posso fazer pergunta, principalmente se for dos últimos minutos da sala de aula, né? Nossa, o professor fica irritado, os alunos ficam irritados. Tipo, era para acabar, Uhum. você tanto cala a boca. É. Enfim, o que eu quero dizer com isso tudo é que a gente tem aí todo um processo de formação de novos profissionais que está pautado em pessoas que têm modelos, que tentam muito fazer o seu melhor em sala de aula, mas que faltam tanto de ferramentas. E tanto falta ferramenta que eu vou fazer uma pergunta agora para quem está no chat. E, Fulco, vamos ver se a gente consegue trazer alguma história. Vamos ver se o pessoal escreve. Quem já recebeu um feedback? Entendeu? Aquela devolutiva que te deixa constrangido, que te põe para baixo, que te desvaloriza, que te deixa acuado, numa posição que a sua primeira reação não é de tentar entender aonde você pode melhorar, mas é de se proteger, né. Quem nunca recebeu um desgramento feedback? E aí, enquanto o pessoal escreve suas histórias aí de feedback, Fux, você tem alguma história de feedback? Pô, eu tenho, mas eu acho que eu não vou contar não, porque eu posso constranger pessoas. Ah, é? Eles estão no recinto, Fulco? Podem estar, podem em algum momento chegar nas pessoas, Podem, então é né? melhor não. É. E você vê, acontece muito isso mesmo. A gente Uhum, acaba existe essa cultura de que, uma vez que você foi constrangido num feedback, a gente evita falar disso, evita falar das pessoas, ou ao contrário, né, quer tentar mudar isso com uma pequena revolução, um piquete, todo mundo na sala do coordenador, uhum, e colocando esse professor numa situação difícil também. Mas, de sim, novo, ele provavelmente é uma pessoa sem treinamento. uhum. É, isso é uma coisa interessante, né, eu acho que tem uma outra coisa que eu acho que é uma inocência nossa como professor, né, e eu venho conversado muito isso com o Rafa, né, a gente obviamente conforme vai ficando mais maduro, a gente vai estudando coisas novas. E pra gente, quando a gente quer dar uma aula, a gente quer dar aula do que a gente acabou de aprender, que é um puta processo de aprendizado, né. Só que a gente não vai entendendo que a nossa experiência vai somando e a do aluno está começando. Então eu acho que falta um pouco dessa empatia de entender esse ciclo que tá, e provavelmente você já está passando isso há todos os anos de Ribeirão, porque todo ano tem uma leva nova. E para É. você ter essa empatia da fase que ele tá, e alguém comentou isso aqui no chat, que eu achei super legal, né? De respeitar a fase do aluno e tudo mais, tem a ver Uhum. com uma coisa disso, porque para você é tudo novo de novo, né? Todo ano que É. passa, se você for um professor de uma mesma matéria, é tudo novo de novo e cada turma é uma turma, né?
Então, eu acho que muitas vezes quando a gente recebe alguns feedbacks desses dos professores, eu percebo que também tem um pouco dessa falta de entendimento do que tem que ser passado, do que tem que ser realmente aprendido, né, pelo aluno, e aí não fica claro para nenhum dos lados. Então, aí você só recebe um feedback para tomar um banho de água É, fria. eu vou aproveitar que o Bruno compartilhou uma experiência pessoal dele, e que tem tudo a ver com o que você acabou de falar, de como às vezes o estudante não está preparado também para receber a informação. Ele disse o seguinte: ele se lembra de quando ele falou para um aluno que o desempenho dele tinha sido médio no estágio. E ele respondeu: mas médio vem de medíocre, e eu não quero isso para minha vida. E aí ele está falando assim: eu acho que o aluno não deve nem se lembrar de que isso aconteceu, mas eu me lembro, não esqueço nunca. Eu também já tive episódios em que eu fui dar um feedback para um estudante e ele se sentiu mais mal do que bem, e não era a intenção, não foi o planejado. Então, a primeira coisa também que é importante a gente falar dessa coisa do feedback é que a gente não foi criado para isso, né? A nossa cultura não é uma cultura devolutiva. Se você, por exemplo, e agora vai parecer muito chique, vocês me desculpem, mas se você for a Nova York e for comprar um pretzel na frente do Museu de Arte Moderna, que tem uma barraquinha lá, na verdade tem barraquinha de pretzel e de cachorro-quente na cidade toda, mas estas barraquinhas, elas têm para você um panfletinho de feedback. Então o cara te entrega o hot dog e o pretzel e fala para você: você preenche para mim? Uhum. E você já fez, Fuco, um formulário de satisfação de cliente para o tio do churrasquinho de gato aí na rua? A Do- gente não do- tem, né? Não, a gente não tem a cultura de receber a informação negativa, né? Eu acho que existe Ne- uma cultura de motivação que é ótima, e aí todos os, sei lá, todo mundo fez uma palestra, aí todo mundo, parabéns, parabéns. Aí É, sobra para quem? Para o professor dar o feedback negativo. Só que a pessoa não está querendo aquela coisa. Primeiro, aprender a ser construtivo esse feedback, eu acho que é a parte importante, uhum, né? E a gente saber receber a parte negativa. E eu sempre brinco. Eu quero a parte negativa porque o que é bom eu mantenho, né? exato. Mas eu não consigo saber o que está ruim, né? Então, assim, a gente tem uma péssima cultura de receber feedback, né? De fazer feedback, receber todo o ciclo, né? Exato, exato. Então, assim, nós estamos aí com 40 minutos de podcast, pelo menos, ou meia horinha, estourando 40. E se você não está preparado pelo que vem por aí, acredite, é algo que a gente está preparando com muito carinho mesmo. Então, quem tiver aqui online com a gente assistindo ao vivo, não deixa de chamar os seus colegas de trabalho, que são professores também, porque em mais uns minutos a gente vai anunciar a nossa novidade. Se você está Uhum. ouvindo, nós estamos mesmo prendendo a audiência. Fique com a gente até o final desse podcast. Por quê? Porque uma das coisas que eu fui percebendo, sabe, Foucault, ao longo dos meus anos de professora e depois daquele curso que eu fiz na Unesp, eu fiz vários outros. Eu fui uma das primeiras, talvez eu tenha sido a primeira professora do curso de fisioterapia aqui da USP de Ribeirão Preto que teve um ambiente virtual de ensino, tanto que eu já migrei por 3 sistemas diferentes que a USP ofereceu ao longo dos anos que eu leciono. Muitos dos meus alunos e dos meus colegas se espantam com a quantidade de material que eu tenho dentro do meu ambiente virtual de ensino na cinesiologia, porque acham que aquilo, um dia eu acordei e coloquei tudo na plataforma, mas a verdade é que é uma construção. Eu leciono na Cinésio há mais de 10 anos também, e aquilo foi sendo construído. Mas nessa minha curiosidade e nesse desejo de ser de verdade uma boa professora, a melhor que eu pudesse, nesse meu padrão alto de qualidade para fazer as coisas, eu fiz uma série de tentativas menos sistematizadas, mas sempre buscando estudar para melhorar. Para você ter uma ideia, eu dei um tempo eletroterapia, Fuco, aguenta, segura essa. E eu acho que a Asha vai lembrar disso. Eu tinha uma atividade na qual eu dividia a sala em grupos, e esses grupos iam acabar trabalhando juntos depois. E olha que doido. Um grupo tinha que simular um caso clínico. O caso clínico era conhecido do outro grupo,
mas a representação, quem ia ser o paciente, se esse paciente ia ter um cuidador ou não, era um grande role in play. Então, as pessoas recebiam uma condição clínica, um grupo tinha que simular aquela condição clínica, fazer o paciente, e o outro grupo tinha que ser o terapeuta, tinha que receber esse paciente e propor uma intervenção que incluía eletroterapia. Gente, essa atividade era divertidíssima, porque era um teatro mesmo, era um grande role play. Então, as pessoas faziam... Eu lembro muito de um grupo, Foucault, em que os estudantes simularam um jogador de futebol com uma namorada muito, assim, cuidadosa, né, do jogador, não sei o quê, e o outro grupo tinha que atender, e era uma lesão aguda de LCA, e o cara tinha um contrato. Pensa, um cenário do contexto dos próprios estudantes, e eles tinham que lidar com essa problemática de ter um cuidador interferindo ali no processo, fazendo um monte de perguntas, um não sabia o que o outro estava planejando. Então, uma baita atividade de ensino, mas isso era, juro por Deus, isso é 1900 e... Não, isso é 2004, 2005. Nossa, muito legal, né? E eu com Então, certeza assim, essas pessoas lembram até hoje dessa história. Eu não tenho dúvida. certeza. Cara, essas coisinhas é engraçado, né? No momento que a gente faz, a gente acha que tá passando vergonha, né? Mas depois a gente entende que fica marcado e entender todo esse envolvimento é essencial, né? Por isso tem uma construção de turma que eu acho que é muito importante disso. Sem dúvida. E eu sei que eu fui experimentando, sabe, Foucault, uma série de atividades, até que surgiu dentro da universidade, aqui na Faculdade de Medicina, um grupo de professores que se organizou para fazer esse Centro de Desenvolvimento Docente, que é o CDDE, do qual eu acabei fazendo parte e do qual eu me orgulho, assim, imensamente. Tanto que eu não sei se todo mundo sabe, mas o podcast Aprender e Ensinar é uma atividade que eu registro na nossa plataforma de cultura e extensão da Universidade de São Paulo. Então, se você entrar lá na universidade e procurar pelo podcast Aprender e Ensinar, você vai encontrar ele registrado como uma atividade de extensão que eu, Ana Maria, faço. E eu tenho o prazer aí de eventualmente poder trazer esses colegas do Centro de Desenvolvimento Docente para dentro do podcast, para eles contarem as experiências dele. Foi assim com o Rodrigo, com a Cristiane, lá nos episódios de pedagogia, lá do comecinho do podcast. Foi assim quando eu pude trazer o professor Valdes para falar do ensino na pandemia. Foi assim quando eu trouxe o professor Troncon para falar de avaliação programática do estudante. E eu venho trazendo todas essas pessoas na medida do possível. O Centro de Desenvolvimento Docente tem um YouTube dele, então se vocês quiserem acompanhar, está saindo um monte de material lá também. Mas a verdade é que nessa experiência do podcast, fazendo essas provocações para estudantes e professores, começou a acontecer esse fenômeno de, bem, tá, você está apontando o chinelo para mim, mas, né? O que eu faço agora? Como é que eu me resolvo? Onde é que eu vou me especializar? Porque, como eu disse, não é toda a universidade ou todo centro universitário, ou toda faculdade hoje que tem essa formação, né, Fu? Sim, com certeza. Na real, vou até dividir um pouco, que é legal, né? A Ana Maria, ela fez um treinamento com a gente no começo do ano, o pessoal do Fisiortopedia. Dentro do nosso corpo docente, a gente tem 70% de doutores, mestres e alguma titulação específica, né? Eu acho que 50% são professores de alguma faculdade, né? E eu acho que 90% lá nunca teve um treinamento pedagógico, e é uma coisa que reflete, né? A gente tem todas as referências, porém, ninguém com treinamento específico, e é muito interessante compartilhar isso, né, Ana? É, verdade. Quando os meninos começaram a falar do processo da especialização, e é muito divertido, porque, na verdade, eu fui promovida. Eu comecei dando palpite. O Foucault começou a me contar os projetos, o Rafa me contar os projetos, e eu falei, gente, mas para fazer isso, para isso ficar bem feito, a gente precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa ter uma avaliação pré-módulo, uma avaliação pós-módulo. Não, tem que ter aula síncrona. Essa foi
Se hoje você está no programa de especialização do Fisio em Ortopedia, o programa online, e você gosta das interações síncronas, você pode me mandar uma grana na minha conta corrente. Fui eu Um que Pix agora, bati Ana. o pé. Ah, é verdade, gente, estou muito cringe. Ó, manda um Pix, faz um Pix para mim, porque o Fulco já achava que era valioso, mas a gente teve que convencer todo mundo de que só aulas gravadas não causaria o impacto que a gente queria nas pessoas. E aí as aulas síncronas, as atividades pré e pós-módulo, os quizzes, esses talvez vocês não queiram me pagar por eles, mas também fui eu que atormentei todo mundo para fazer isso. Fui eu que, no treinamento dos professores, pedi para que todo mundo incluísse perguntas, né? Ainda que você tivesse que dar um pause no vídeo gravado para refletir, pensar a respeito daquilo. Então, essa experiência de melhoria do ensino superior que eu tinha e que eu sabia, eu fui ensinando o pessoal do Fiz em Ortopedia. Eu pedi para fazer essa capacitação também, né, Fulco, lembra? Falei assim, deixa eu dar um Uhum. treinamento para os professores e tal. E hoje, eu sempre quis ter um perfil que falasse para professores, mas eu não dou conta, gente, sabem disso. Eu tenho muito serviço aqui na faculdade, na Universidade de São Paulo, da qual eu me orgulho muito e não pretendo me desligar, mas quando surgiu a oportunidade do podcast, eu falei, não, aqui eu vou cair dentro, porque aqui eu vou conseguir falar com as pessoas, e realmente eu tenho conseguido. E essas pessoas agora estão me dizendo, tá, e agora? Para onde eu vou? Como eu posso melhorar como professor? E é disso que nós vamos falar agora, né, Foucault? Você quer fazer? Ah, eu Sim. vou deixar você fazer, porque senão eu vou ficar emocionada, vai. Não, Você faz o anúncio da novidade. Aí eu eu vou falar a completo. problemática e aí você Tá, fala a solução. tá bom. Tá bom, então. Ó, uma das coisas que todo mundo reclama, né? Eu acho que a pandemia mostrou isso de uma forma muito drástica, que a qualidade dos fisioterapeutas que vem se informando está caindo. Então, essa é uma grande realidade que a gente percebe, né? A gente também vê uma grande dança das cadeiras aí de professores, todo semestre, professor sendo mandado embora, trocando de faculdade. E é uma coisa que, olha que diferença, né? A Ana Maria está há 10 anos lecionando a mesma matéria, construindo material de forma contínua. Então, pensando na quantidade de faculdades que a gente tem, de formação, o processo pandêmico, tudo, né? A gente sabe que vai ter um declínio desse processo de formação. Só que isso tem uma coisa que tem as principais pessoas que vão fazer essa diferença, que são vocês, professores, né? E nada melhor do que educar os educadores, não é, Ana Maria? Então, se a gente for mexer em alguma coisa, se a gente falar, que a gente sempre fala, né? É clichê falar que a solução está na educação. Então, a gente vai pensar nisso. E, Ana Maria, qual a solução que a gente tem para isso? Ó. Que rufem os tambores. Gente, é o seguinte. É uma iniciativa inicial. Ela é um teste, mas a gente está anunciando aqui o primeiro treinamento docente oferecido pelo Portal Fiz em Ortopedia. Vai acontecer em 4 encontros online. A gente, no momento, consegue fazer de uma forma que a gente vai usar as interações de chat para os professores, para todo mundo que quiser participar. E a ideia é iniciar esse processo com capacitação de pessoas que atuam na supervisão de estágio, na supervisão de práticas clínicas, tá? Então, eu estou aqui para convidar todos vocês a participarem do primeiro treinamento docente 100% online, 100% gratuito. A gente não está fazendo isso como um produto, não é a ideia de ser um produto hora nenhuma, não se trata disso. Aí eu vou ficar emocionada, Fulco. Mas assim, é a minha forma, é o jeito que a gente encontrou de transformar o cenário da formação do fisioterapeuta, começando pelo último ano dele, pelo ano do estágio, pelo ano das formações práticas de especialização, e pegando aonde a gente sabe que a gente vai ter multiplicadores, que são os professores.
A gente fala para os alunos, mas se a gente não tiver professores que estão mais capacitados para desenvolver nos nossos estudantes habilidades de autoavaliação, habilidades de desejo de desenvolvimento pessoal, reconhecimento de pontos de aprimoramento, se a gente não trabalhar nisso no estudante de fisioterapia, no estudante da especialização prática, do residente, a gente não vai conseguir transformar em profundidade essa realidade. E para você que é professor e está escutando, mesmo que você seja um professor de aula teórica, venha participar também. A gente vai ter 2 tópicos que estão planejados. O primeiro é a avaliação do estudante no cenário de práticas. Essa é a primeira atividade que a gente vai conversar. E a segunda é feedback. Então, de alguma forma, tudo o que vai ser dito lá faz sentido quando a gente pensa no ensino de pequenos grupos, mesmo que em sala de aula, dá para fazer Uhum. transferência. Mas eu queria muito contar com a participação de todos vocês para essa iniciativa, que vocês convidassem os colegas de trabalho de vocês, que vocês mandassem esse podcast para quem é professor, para quem é preceptor de estágio, que vocês chamassem todo mundo. E vou deixar o Fuco contar para vocês como é que vai ser o delivery desse negócio. Vai lá, Fuco, conta para eles que dias, que horário. Bom, eu vou ter que lembrar aqui e colar, porque eu não lembro de todos os horários, não. Ô, louco, não Mas, me ó, quebra gente, assim, não. a gente vai fazer um grupo de WhatsApp, tá? Então a gente vai jogar esse link, a gente vai disponibilizar o link aqui para vocês, tá? Tanto no Telegram, tanto no Instagram. E chamem todo mundo, porque vai ser muito interessante. A gente, teoricamente, vai fazer por Zoom, tá? Ou pelo formato do 99 Webinar, porque a gente quer deixar registrado. E aí, para fazer esse registro de forma mais interessante, assim como na pós-graduação, a sala do Zoom, a parte dele, entre aspas, ruim, é que o pessoal fica entrando, saindo, aí entra alguém com o som vazando, né? Então, a ideia é realmente conseguir ter uma coisa organizada para deixar registrado e vocês conseguirem participar com a gente, tá? Deixa eu só colar aqui que eu preciso ver quando é o primeiro dia. 24 é o Isso, primeiro dia às 9 horas, tá? Então, dia isso. 24 de julho, do 7, primeiro dia. Segundo dia, dia 1º, num domingo, tá? Às 9 horas também, certo? Isso. Depois, dia 7 de agosto, certo? É um Também sábado de às novo. 9 horas, antes do Dia dos Pais. E o último dia, dia 15 de agosto, domingo também, às 9 horas, tá? Então, gente, se você é aluno e quer mandar para algum professor, envie. Se você gosta dele, se você não gosta dele, né? Então, porque tem Manda os dois, né? também. Você manda Amigos, também. traz os amigos e inimigos, gente. Exatamente. Fala assim, nossa, esse professor era péssimo, manda para ele. Nossa, esse professor é ótimo, eu quero que ele melhore ainda mais. Manda para ele também, né? E manda para todo mundo que você sabe que quer, que tem essa vontade de lecionar, né? E mesmo que você não seja um professor, estudar um pouco disso sempre potencializa muito o nosso aprendizado, né, Ana? Então, é engraçado, a nossa primeira aula da pós, ela é literalmente como estudar. E ninguém também fala como que estuda, né? Não fala como Não. ensina, como estuda, e acaba ficando meio que o Deus dará. É, Então, a gente vai fazer os grupos do WhatsApp, a gente espera que criem muitos grupos, a gente quer lotar esse negócio, tá? Então, chamem todo mundo, a gente vai fazer esse primeiro movimento. Ana, a gente só agradece toda essa iniciativa, compartilhar tanta coisa boa, né? Acho que nossa profissão realmente carece disso, e ao invés da gente reclamar que o nosso aluno está vindo mais fraco, vamos tentar fazer uma diferença para que ele realmente, a gente entregue o melhor para ele, né? Porque depois você pode reclamar. Depois, exato, exato, antes de qualquer coisa, a gente tem que se preparar como professor para conseguir entregar isso da melhor forma, né? exato. Mais E aí alguma eu tô. coisa? Não, só contar, né, que a gente só tem os 2 primeiros temas definidos, porque os 2 últimos encontros, eles vão ser de acordo com a demanda de quem estiver participando. Então, não se esqueçam, o primeiro é o ensino do estudante no contexto clínico e o segundo é feedback. Qual o impacto, como fazer as melhores técnicas, como prover esse feedback no ambiente clínico. Então, o primeiro foco é nesse estudante que está sendo treinado para ser profissional já no
lá no topo da pirâmide do conhecimento cognitivo, que é a hora que tem que articular o conhecimento teórico com a prática clínica. E dizer que eu estou muito feliz mesmo com essa possibilidade. Eu estou vendo aqui o pessoal dizendo que já está mandando para um monte de colegas, né? O pessoal também está com algumas dúvidas, eu vou ver se eu consigo esclarecer. A gente não tem um link hoje, esse link vai ser disponibilizado, né, com antecedência, lógico, mas pertinho da data. A gente resolveu pular um final de semana, que é para dar tempo de todo mundo se preparar, se organizar. A gente está fazendo alternado sábados e domingos, porque também a gente sabe que tem pessoas que têm mais facilidade num dia, mais facilidade no outro, então a gente está fazendo isso de propósito, para todo mundo. E está sendo no final de semana, que é justamente para sair dos dias de trabalho dos professores. Eu vou propor ainda isso, mas eu acho que é uma boa estratégia que a gente deixe no ar durante a semana, mas retire do portal quando completar uma semana, porque eu sei que as pessoas precisam se programar para assistir, e se a gente deixa aberto, liberado, tem muita gente que deixa de participar. Então, a ideia é que a gente crie, sim, algum esquema de escassez para forçar as pessoas a acompanharem. Sim. E outra coisa que eu quero anunciar neste momento, Selene, é que vai ter um certificado para essa atividade. Vocês vão poder colocar no currículo de vocês esse treinamento. E como todo mundo por aqui já me conhece, a professora Ana Maria não passa certificado para gente que não está testado no conhecimento. Então vai ter lá, como acontece no curso aberto, né, Fuco, de reabilitação Sim. do ombro, que está lá no meu YouTube, vocês vão ter um formuláriozinho com algumas perguntas a respeito de cada uma das interações que a gente realizar para poder emitir o seu certificado. Então, nós sabemos o quanto é importante para o professor essa documentação, é um certificado, a gente vai se empenhar em fazer um processo bem bacana, colocar o programa, tudo certinho no certificado, vocês vão responder um questionáriozinho, um verdadeiro e falso, um múltipla escolha, qualquer coisa nesse sentido, para poder emitir o seu certificado. Estou vendo aqui que o pessoal tem dúvida, a gente vai criar os grupos, gente, não se aflijam, ninguém ficará de fora, vai ter espaço para todo mundo, por isso também fazer nesse modelo YouTube com interação no chat, porque nós queremos bem mais de 100 pessoas e não estou podendo ainda pagar mais gente para pôr no Zoom, né? É um treinamento gratuito, então a gente está fazendo no low cost para nós, mas com a melhor entrega possível para vocês. Estou vendo várias manifestações aqui pelo chat. Fulco, tem Gente, alguma no que você grupo a quer trazer? gente. Não, só as datas, os links, gente. No grupo vai estar todas as informações. Então fiquem espertos aqui nas postagens do Fisiortopedia, tá? Então, Isso, qualquer coisa, mandem mensagem lá no direct, no nosso, no meu, da Ana, de todo mundo, para a gente poder realmente não deixar ninguém de fora dessa, tá? E o mais exato. importante é isso, né, Ana? Acho que essa participação ativa. Então, assim, não vai fazer sentido nenhum a gente ter um monte de gente no grupo e ter, sei lá, 100 pessoas no grupo e ter 50 ao vivo. Não é isso que a gente está É, fazendo, né? A gente sabe que todo mundo tem seus compromissos, final de semana, família e afins, mas não faz sentido estar vazio. Então, se programem, tá? A gente vai colocar as datas certinho, vai ter flyer, vai ter tudo em ordem. E é isso, né, gente? Ana Maria, o que mais que tem aí? só, né, pedir para todo mundo mesmo divulgar, participar. E a gente vai ter as enquetes aí durante as aulas teóricas do primeiro e do segundo dia. Eu vou fazer uma exposição e depois a gente vai ter muita interação, vai poder conversar bastante pelo chat e nas interações. Mas aí é que a gente vai fazer as enquetes de definição dos dois outros temas. Então é importante estar online, ao vivo, porque nessas enquetes que a gente vai definir os dois outros assuntos. E eu vi aqui que uma professora comentou a respeito da avaliação no ensino remoto, avaliação teórica no ensino remoto, porque, afinal de contas, a avaliação de contexto clínico não tem jeito de fazer de forma remota nesse momento, né? Mas, o que eu queria comentar? Lá no YouTube do CDDE, então é C de casa, D de dado duas vezes, E de escola, CDDE, FMRP, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Digita no YouTube CDDE, FMRP,
Lá tem uma série de coisas a respeito de avaliação do estudante, como configurar Moodle para fazer prova. Tem lá já um material legal para você que é professor, se quiser acompanhar, pegar as coisas que a gente está fazendo, como trabalhar em pequenos grupos. Já tem um tanto de coisa lá que eu acho que quem não está se sentindo exatamente contemplado nesse momento, porque não está na interação com os estudantes na prática, já começa a aproveitar o nosso conteúdo que está lá também. E como a gente já colocou, né, o primeiro treinamento, porque a gente sabe que vai chegar uma hora que a gente vai ter que falar de avaliação cognitiva, de Uhum. avaliação de habilidades psicomotoras. Então, a gente está só começando, gente. Sim. É só Não, isso. não deixaremos de manter o lifelong learning, né? Não, de jeito nenhum. Acho que é isso que a gente tinha preparado para falar. Fuco, mais alguma informação? Mais algum Não, comentário aqui do chat? O pessoal está agradecendo, né? queria agradecer mesmo, vi que muita gente se empolgou, acho muito legal isso, né? Como mexe isso com todo mundo, acho que é realmente uma carência geral e conversar sobre isso, a ideia é criar como se fosse uma comunidade de professores, né? Eu acho que isso é uma coisa super interessante e cada vez mais eu acredito que isso faz uma diferença na nossa profissão muito maior do que diversas outras ações, né? Eu acho que isso que a gente está precisando. E é isso, mandar um beijo para todo mundo. Eu vi que a Camila Rei passou aqui, uma das literal fundadoras da Fisiortopedia também. Legal, bacana. E acho que é isso, Ana. Pode É finalizar isso. com as suas palavras de paz, amor e esperança. Bem, a minha mensagem de paz, amor e esperança, vocês todos me conhecem bem. Eu acredito no poder que tem fazer o nosso melhor. Então, conto com a participação de todos vocês. Se você não é professor, que você mande para os seus professores. Se você está no norte, no nordeste, eu sei que esse tipo de oportunidade é ainda mais rara nas universidades privadas do norte e nordeste do país, centro-oeste. Então, por favor, ajudem a gente a divulgar. Eu sei que essa iniciativa está em algumas universidades públicas, em algumas universidades privadas que estão usando o ensino remoto já há algum tempo. Ajudem a gente a divulgar. O meu pedido nesse momento é de divulgação. Divulguem esse podcast para todo mundo, para o pessoal saber do treinamento, saber do que se trata e vir com a gente nessa iniciativa. Eu quero mesmo que a gente possa mudar o cenário da formação dos professores para a gente mudar a nossa profissão. Queria agradecer a todo mundo que ouviu o episódio, agradecer ao Fuco e a todo mundo que estava no chat assistindo a gente nessa gravação, que partilhou suas histórias, que está apoiando a gente nessa iniciativa. E dizer para vocês que eu vejo vocês no próximo episódio. Você gostou desse assunto? Tá achando legal? Não esquece, vai sair a arte do episódio 24 lá no Instagram do Fizinho Ortopedia. Deixa o seu comentário, me marca o Fuco para a gente poder ir lá e comentar junto com você. Um grande abraço e até o episódio 25. Beijo, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.